Olá, eu sou o professor Eugênio Cunha e queria falar com vocês sobre metodologias ativas no ensino da pessoa com autismo. Iniciando nossa conversa, eu trago a Lei 12.764, Lei Berenice Piana, que diz que o autismo é uma deficiência significativa da comunicação e da interação social. Isso traz inicialmente um grande desafio para nós, professores, educadores, que queremos dar qualidade na educação da pessoa com TEA. Porque é um grande desafio a gente educar com essas duas características marcantes, que é dificuldade de comunicação, dificuldade de interação. Não se educa ninguém sem se comunicar com essa pessoa. Não existe educação, como dizia o Paulo Freire, fora da sociedade, fora das relações sociais. Então é importante que, de fato, a gente estabeleça, primeiramente, esse aspecto preponderante de uma relação educativa, que é a comunicação com o seu aluno. E isso no autismo é um grande desafio. O que a gente aprende durante o nosso exercício docente é que para nós estabelecermos um contato, uma comunicação, uma interação com esse aluno, é preciso que a gente vá até onde esse aluno está. Quando eu iniciei meu trabalho no autismo, eu tive uma experiência que me mostrou claramente isso. Eu comecei a trabalhar com um aluno, com uma criança de 6 anos, há muitos anos atrás, numa época em que nós não tínhamos muita informação sobre o autismo, em que o contato com pessoas que trabalhavam também com crianças e com adolescentes era muito precário e a gente tinha pouquíssimos recursos. Não existia ainda a lei Berenice Piana. Em determinado momento, essa criança de 6 anos estava na escola e ela corria para um lado para o outro, eu não sabia como fazer contato com ela, como fazer com que ela olhasse para mim. Havia uma dificuldade muito grande de interagir com ela. Em determinado momento, depois de tanto insistir em chamar essa criança pelo seu nome e ela não me atendendo, não me ouvindo, eu me abaixei e fiquei na sua estatura. Quando fiquei na sua estatura e a chamei pelo nome, ela me viu. Ela conseguiu me enxergar. E nesse momento eu percebi que para que estabeleça-se uma comunicação, é necessário que a gente vá até onde essa criança ou esse aluno está. Então a comunicação, ela se dá justamente na recepção, em quem está ouvindo o seu contato, a sua interação. Ela se dá na recepção e não na emissão. Talvez eu pense que esteja numa transmissão de alguma informação, comunicando algo com alguém, na verdade eu não estou. Essa comunicação só ocorre quando a pessoa entende e percebe o que eu estou falando. E com essa criança, anos atrás, eu percebi isso, que para que ela entendesse o que eu estou falando, para que se iniciasse uma comunicação com ela, seria necessário que eu ficasse na sua estatura, chegasse aonde ela está. Então, a partir desse princípio, eu entendi que a comunicação se estabelecia. A partir daí, o primeiro passo que eu fiz foi conhecer essa criança, tentar conhecê-la, tentar estabelecer contato a partir dos seus afetos, tentar estabelecer contato a partir dos seus desejos, dos seus sonhos, e foi assim que estabelecemos primeiramente a comunicação. Então, quando eu quero estabelecer uma comunicação com alguém, eu tenho que partir desse princípio. Então a gente sabe que é um grande desafio, mas não é impossível. Vencido esse desafio, a gente pode estabelecer outras estratégias. É por isso que eu quis trazer essa definição do autismo que está na lei. É uma deficiência significativa da comunicação e da interação social. Então se torna um grande desafio para nós. E onde entram as metodologias ativas? Entram justamente pelo fato de que
essa atuação, esse trabalho dessa criança possibilita uma interação e uma comunicação melhor. A partir daí, a gente começa a estabelecer justamente aquilo, um contato de qualidade, as possibilidades de ter sucesso no nosso ensino. São duas coisas que me faz olhar para as metodologias ativas como um instrumento interessante e importante para educar a pessoa com TEA. A primeira coisa eu acabei de falar, essa questão da comunicação, da interação, que é facilitada por conta da ação do aluno. E a segunda coisa importante é que nós estamos trabalhando com base na Base Nacional Comum Curricular, um documento normativo oficial que todas as escolas terão que implementar e já estão implementando para que o ensino ocorra de uma forma eficiente. A Base Nacional Comum Curricular é esse documento normativo, como eu já falei, que está baseado na Constituição e também está baseado no Plano Nacional de Educação. Então, são dois documentos importantes que norteiam a educação brasileira, que vão dar condições de aplicabilidade, condições de execução nesse documento. Então, a Base Nacional Comum Curricular, ela trabalha com base não nos conteúdos como uma obrigação da criança memorizar e estabelecer a partir dali seu conhecimento, mas os conteúdos são trilhas, são objetivos, são estabelecidos como uma base para que o aluno desenvolva as suas competências. Com base nisso, a gente cria alternativas de, através do conteúdo, estabelecer habilidades e competências em nosso aluno para que ele possa desenvolver a sua aprendizagem de forma adequada. E, por conta disso, a base nos dá condições de estabelecer estratégias que são adequadas para cada um. Se eu utilizo um documento que me serve como um instrumento para desenvolver competências, eu começo a perceber que essas competências podem ser diferenciadas. Então, por exemplo, num aluno que tem autismo, que tem uma dificuldade muitas vezes de comunicação, de compreender como se dirigir para uma pessoa, para falar, eu posso estabelecer competências bem específicas nesse campo da aprendizagem humana. Para outro aluno que não tenha tanto essa dificuldade, mas outras dificuldades na área da comunicação, eu posso estabelecer outras competências e utilizando o mesmo conteúdo. Por conta disso, eu tenho que criar estratégias de ensino que sejam de fato dinâmicas, que sejam ativas, né? Por isso que nós falamos das metodologias ativas. E o que é então essas metodologias ativas? O que são essas metodologias ativas? As metodologias ativas não se trata de estratégias, né, que são contemporâneas, que surgiram agora. Essas estratégias são contemporâneas sim, mas elas são utilizadas há muito tempo. Só que, em razão desse novo comportamento do nosso aluno, que é baseado na ação, na aprendizagem humana através da ação, elas ficaram bem evidentes nesse tempo atual. Antigamente, antes das tecnologias digitais, nós tínhamos dificuldade de ter acesso ao conhecimento. Vamos pensar na década de 70, na década de 80, até mais anteriormente, né, na década de 50, em que não havia internet, não havia tecnologia digital, em que para a gente saber uma resposta de alguma questão, nós tínhamos que perguntar ao professor, perguntar a uma pessoa mais velha. Muitas vezes o professor terminava a aula e falava assim: olha, a resposta dessa questão eu darei na próxima aula. A gente esperava, né,
a sociedade, os alunos naquela época, esperava a resposta desse professor na próxima aula. Hoje não é mais assim, né? Enquanto nós estamos ensinando numa sala de aula, os nossos alunos já estão muitas vezes em contato com a internet, pesquisando nas redes sociais, pesquisando nos sites, né? Nos blogs, as respostas para aquilo que nós estamos questionando numa sala de aula. Então, o conhecimento passou a ser algo inerente do interesse de cada um. E todos nós temos acesso a esse conhecimento. Não tem restrição para que nós possamos ter acesso a um determinado saber. O conhecimento se tornou algo muito mais ativo, muito mais interativo, muito mais a partir do interesse e do desejo de cada um. Esse conhecimento passou a ser socializado não somente com os cientistas ou com os educadores, né, mas para toda a sociedade de modo geral. E por conta disso, houve a necessidade de nós mudarmos também o modelo de ensino que ocorre nas escolas. Para que isso ocorra, para que isso tenha sentido, foi preciso que nós pensássemos em um modelo mais ativo, mais dinâmico. Aí nós lembramos de algo que ocorria lá atrás, né, no início do século XX, na educação dos pioneiros da educação nova, né, de Freinet, de Montessori, de Anísio Teixeira, tantos outros que foram pioneiros nessa chamada escola ativa, em que a aprendizagem surgia baseada na ação do aluno. As metodologias ativas vêm daí, vêm dessa ação que surge do interesse do aluno. Por conta disso é que nós achamos que essa estratégia, essa dinâmica de ensino-aprendizagem é algo tão contemporâneo, porque de fato dialoga muito bem com tudo que ocorre hoje em dia no mundo social, no mundo da aprendizagem. Então as metodologias ativas são estratégias, né, que se utilizam na educação do aluno em que ele é protagonista também. Não somente o aluno é protagonista, mas também o professor, ele tem um papel fundamental, não somente daquela pessoa que ensina. O professor não é apenas um ensinante que vai passar para o aluno aquilo que ele acha que o aluno deve aprender. Não. Nessa condução de todo esse processo, ele como mediador, ele vai estabelecer uma dinâmica, uma estratégia em que haja um diálogo próximo na construção do conhecimento. Isso se dá por meio de atividades em que a ação do aluno permite esse desenvolvimento dessas estratégias, dos objetivos, né, até chegar ao produto final, que é justamente o conhecimento, o saber. Então, as metodologias ativas, elas se organizam de diversas formas, né? Nós temos várias estratégias em que nós podemos utilizar a ação do aluno como o dinamizador, a mola propulsora para o estabelecimento da aprendizagem. Então, e se nós fizermos uma pesquisa nos livros que falam sobre metodologias ativas, se nós fizermos uma pesquisa nos sites que também falam, nos artigos que estão na internet, nós vamos ver vários modelos, sala de aula invertida, o próprio ensino híbrido, que é muito utilizado no mundo contemporâneo por conta da pandemia do coronavírus, né? E desse ensino remoto, o quiz e outras estratégias que são utilizadas. Mas o importante, não levando muito em conta, às vezes, o que nós vamos utilizar, qual a nossa estratégia, o importante é que haja, de fato, uma ação, uma participação, um protagonismo desse aluno. A partir desse momento, a gente cria as condições de aprendizagem humana. Então, vejamos, nós temos um documento como a Base Nacional Comum Curricular, um documento norteador
das estratégias de ensino dos professores, dos educadores que estão na escola. E nesse documento, nós vemos que o mais importante são as competências que vão ser desenvolvidas com base no conteúdo que nós estamos ensinando. E a partir desse conteúdo, a gente vai estabelecer justamente as estratégias para desenvolver as competências, desenvolver aquilo que nós temos. Então vamos ver. Se eu tenho um conteúdo de matemática, por exemplo, que às vezes se torna um pouco difícil para um aluno que tem uma dificuldade cognitiva, uma dificuldade de fazer cálculos mais elaborados, eu posso utilizar esse conteúdo, esse mesmo conteúdo, para desenvolver competências diferenciadas de acordo com a capacidade e a condição de cada aluno. Então, aquele professor de matemática que anteriormente perguntava assim, como eu vou ensinar esse conteúdo tão complexo, tão difícil para um aluno que tem uma dificuldade de raciocínio, que não tem condições de alcançar determinados conteúdos mais aprofundados. Ele não precisa mais fazer essa pergunta, ele pode mudar um pouco a pergunta, ele pode perguntar assim, como desenvolver competências ou que competências eu posso desenvolver no meu aluno que tem determinada dificuldade a partir desse conteúdo de matemática. E a mesma pergunta vai para o professor de história, de português, um professor de qualquer conteúdo, que queira ensinar qualquer conteúdo. Ele passa a perguntar que competências, que habilidades eu posso construir junto com o meu aluno por meio desse conteúdo. Aí a gente lembra de um documento também que é muito importante na escola, que é o PDI ou o PEI. São dois documentos importantes que nós utilizamos para o desenvolvimento de uma aprendizagem de um aluno com autismo, em que nós fazemos também a mesma pergunta. Quando nós vamos construir um documento como este, a gente pergunta assim, o que ensinar? A gente observa o aluno, observa as suas características, o que ele traz de desenvolvimento, o que ele traz de aprendizagem, de habilidade, e faz essa pergunta, o que ensinar a este aluno? E essa pergunta ela precisa ser respondida a partir do meu contato com a família. A família é que, de fato, vai trazer para mim as informações que são necessárias para eu responder essa pergunta. Mas já nessa pergunta, eu já estabeleço um protagonismo do meu aluno. Quer dizer, ele já começa a agir nesse momento. Quando eu olho para ele e vejo as suas características, e vejo as suas condições, o que ele apresenta, eu já dou a ele, de certa forma, um compartilhar da direção das estratégias que vão ser decididas e tomadas, executadas naquele momento para que possa haver uma aprendizagem. Então, o que ensinar? Quem vai me dizer isso é o meu aluno. Então, ele já nesse momento ele é protagonista. Nesse momento ele já tem uma ação importante, uma ação de protagonismo nessa relação que eu vou estabelecer de ensino e aprendizagem. A partir dessa pergunta, eu vou fazer uma outra pergunta que é fundamental para que essa ação, esse protagonismo do meu aluno se estabeleça. Como ensinar? Então, a partir dele, eu vou verificar, olha, o caminho para chegar ao seu coração, aos seus afetos, aos seus interesses, às suas habilidades, é esse caminho aqui. Esse caminho que eu vou desenvolver através do meu olhar, que eu verifico que ele aprende melhor dessa forma. Eu posso utilizar essas estratégias aqui, porque são fundamentais para que ele aprenda. Então, eu faço a primeira pergunta. O que ensinar? Quem vai me dar essa resposta é esse aluno. Voltando àquela história que eu contei para vocês no início da nossa conversa, daquela criança que não olhava para mim, que não dava atenção, porque até que eu me abaixei e fiquei na sua estatura, é justamente isso. Essa criança, ela me respondeu essas duas perguntas. O que ensinar e como ensinar.
No momento que eu vi o que eu poderia trabalhar com essa criança, no sentido de estabelecer estratégias, né? E a partir daí, eu descobri, pô, posso trabalhar esses conteúdos, posso trabalhar essas ideias, né? Essas estratégias, mas ao mesmo tempo, ele me forneceu as condições, né? As respostas para responder essa pergunta, essa indagação, que é como ensinar. Então, eu vou ensinar determinados conteúdos, mas de que forma, né? De que maneira, né? Aí que entra, de fato, essas questões levantadas agora nessa conversa, que são as questões trazidas pelas metodologias ativas, que estão na base da aprendizagem humana no mundo contemporâneo, nessa sociedade que tem acesso permanente e constante à aprendizagem, de forma que as crianças aprendem sozinhas, por elas mesmas. A gente vê que ninguém aqui, nenhum de nós, que somos educadores, né, somos profissionais de educação, a gente precisa ensinar tecnologia para essas crianças, porque elas aprendem normalmente sozinhas pelo seu protagonismo, pelo seu interesse. Se nós utilizarmos essa mesma dinâmica nas nossas estratégias de ensino, obviamente, a gente vai ter o mesmo resultado. Então, o que ensinar, né? A partir daí, eu faço a seguinte pergunta: como ensinar? E, por fim, qual objetivo? Ou que competências eu procuro desenvolver? Aí eu tenho uma aproximação muito evidente, né, das metodologias ativas, daquelas metodologias, voltando ao que nós falamos. O que são metodologias ativas? São metodologias de ensino em que há, evidentemente, evidências, né, do protagonismo do meu aluno, em que ele age, em que ele participa da construção desse conhecimento. O que ensinar, como ensinar e qual o objetivo. Aí eu pego um determinado conteúdo, seja ele da área de linguagem, da área de matemática, de história, de ciência, o que for. Eu pego esse conteúdo. Isso pode ocorrer tanto da educação infantil, que daí já é campo de experiência, mas de qualquer forma são conteúdos, né, que estão dentro da aprendizagem humana, até o ensino superior. Eu sou professor de ensino superior, já tive muitos alunos com TEA, e a gente estabelecia sempre esse contato, essa possibilidade, né, de desenvolver a aprendizagem daquele conteúdo que estava sendo ministrado naquele momento para aquela turma inteira, de acordo com a competência, com as características daquele aluno. Então, eram sempre essas três perguntas que vinham para a gente fazer. O que ensinar? Como ensinar? Qual o objetivo? Respondendo essas três perguntas, eu estabeleço, sim, uma organização curricular em que eu valorizo o conhecimento daquele que está aprendendo. A gente tem que entender também que na sociedade contemporânea, nessa geração de aprendentes, né, independentemente da idade, pode ser adolescente, pode ser criança, pode ser até adulto, hoje, principalmente os adolescentes e as crianças, elas estabeleceram, crianças e adolescentes estabeleceram uma identidade no processo de ensino e aprendizagem. Então, tudo que vem para elas, para esse grupo, ou para esse grupo de aprendentes, tudo que vem para esse grupo de aprendentes contemporâneo é marcado pela personalidade da pessoa, pelas suas características no acesso ao saber. Então, quando eu tenho uma tecnologia qualquer, um conhecimento qualquer, um objeto de construção de conhecimento, normalmente eu vou marcar esse objeto com as minhas características. Um exemplo é o acesso que nós fazemos no mundo social para estabelecermos algum tipo de conhecimento, de informação. É sempre personalizado. Eu faço do meu jeito, eu utilizo os meus recursos, as minhas estratégias,
eu faço do jeito que eu posso, no tempo que eu posso. Vamos pegar um exemplo bem simples, né? Todos nós temos um smartphone, um telefone que nos dá acesso constante à internet, a informações, a notícias, ao tempo, né? A temperatura, ao trânsito. Ninguém hoje raramente vai sair de casa sem um celular, porque precisa saber como está o trânsito, como chegar da forma mais rápida em determinado local. E a gente tem hoje os próprios artefatos tecnológicos a nosso favor, quando nós temos que mudar a nossa estratégia de ensino para uma estratégia híbrida, em que nós temos que trabalhar o ensino remoto. Então, todos nós imprimimos nessa condição atual de aprendentes contemporâneos a nossa personalidade, a nossa identidade. Porque esses instrumentos, esses artefatos tecnológicos permitem isso para nós. Permitem que nós sejamos pessoais, né, individuais, na aquisição do conhecimento e do saber. Se nós levarmos para a sala de aula esse mesmo predicado da individualidade, daquilo que é pessoal, daquilo que é subjetivo aos meus afetos, aos meus interesses, eu vou estar dando protagonismo para esse aluno. Eu vou estar permitindo que na minha sala de aula, né, no meu contato de aprendizagem, ocorra a ação do aprendente. Então, essas metodologias ativas, elas vão surgir nesse envolvimento, nesse palco de protagonismo, de aprendizagem individualizada, de aprendizagem personalizada, em que a execução, em que as estratégias são pensadas com base na forma de aprender, na forma de desenvolver competências. As aprendizagens são pensadas com base no conhecimento, com base no protagonismo, com base nas características do meu aluno. Isso é um exemplo de metodologias, de estratégias ativas. Esse tipo de estratégia, essa condição de aprendizagem, ela é premente, ela é necessária nesse mundo contemporâneo. Como eu falei, ninguém deixa de imprimir as suas características, a sua pessoalidade, as suas próprias condições no acesso ao conhecimento desse mundo contemporâneo. E por que nós, da escola, vamos fazer diferente? Nós temos que fazer do mesmo jeito. Quer dizer, é do mesmo jeito que eles aprendem hoje que nós vamos utilizar as características do aprendizado contemporâneo para ensinar. Então, voltando lá ao nosso aspecto dos conteúdos, nós podemos dizer que o conteúdo que um professor ensina numa classe, ele pode ser o mesmo, mas o objetivo, né, o que eu vou desenvolver, as competências que eu vou desenvolver em cada aluno, elas podem ser diferenciadas. Isso é um exemplo de ação, de aprendizagem com base na ação do aluno. Essa conversa sobre metodologias ativas, ela não é de hoje, mas ela é bem contemporânea, ela é bem atual por conta desse momento que nós vivemos, dessas condições epistemológicas que foram criadas em função do acesso que o nosso aluno tem ao conhecimento de forma autônoma, pelo seu próprio interesse, pelo seu próprio desejo. Resumindo, trazer o mundo dos afetos para dentro de uma sala de aula, com interesse, com prazer e com desejo de aprender. Então, nossa conversa é essa e eu agradeço a vocês pela atenção.